Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso curso Expiação Infinita. Me chamo Célio Dantas, sou o diretor do Instituto Penha e é uma grande bênção, uma grande satisfação estar com vocês mais em um episódio do nosso curso. Nós estamos chegando aí para o final do nosso curso, terminando já, né, o livro A Expiação Infinita, e tem sido de fato uma bênção estar com vocês, estudar também cada capítulo, seja ministrando um episódio sozinho ou estando com algum convidado, tem sido um grande privilégio para mim. Muito bem, eu gostaria, antes de nós iniciarmos, compartilhar com vocês dois anúncios importantes. No dia 24 nós teremos no Instituto, a partir das 19 horas, a transmissão, né, do Jogo do Brasil na sede do Instituto Penha. E convidamos todos a estarem conosco. Teremos brincadeiras, né, atividades, um lanche gostoso, né, como de sempre. E nós vamos ainda reforçar esse anúncio ao longo dessa semana. Tá? Então, dia 24, que é uma quarta-feira, lá na sede do Instituto será aberta, né, para todos que quiserem assistirem o jogo conosco. E no dia 27, que é um sábado, ok? Coloque na agenda também de vocês. ahn, Nós teremos então a nossa festa junina do Instituto. A partir das 17h30 teremos muitas coisas, muita comida gostosa. Teremos também touro mecânico, cama elástica, brincadeiras, né, gincanas, claro, a aula, né, do Instituto, com certeza. E vai ser um dia muito especial, muito agradável, no dia 27, um sábado, a partir das 17h30. Ok? Dito isso, então vamos para a nossa aula. Compartilhar aqui com vocês de novo meus slides. Só voltar aqui no início. Muito bem, então hoje nós vamos falar um pouco sobre o capítulo 25, como a justiça e a misericórdia se relacionam com a expiação? É uma pergunta. Como a justiça e a misericórdia se relacionam com a expiação? Então hoje nós vamos falar um pouco, na verdade eu vou dividir essa aula em duas partes. É um material muito extenso, muito interessante, mas muito profundo também. Então, eu vou dividir em duas partes, começando a falar hoje sobre uma ênfase maior na justiça, e na semana que vem, né, no próximo encontro, nós vamos falar um pouco mais sobre a misericórdia, tá ok? Principalmente relacionando essas leis, né, com a expiação do Salvador Jesus Cristo. Então, eu gostaria de começar falando um pouco sobre leis, antes de nós adentrarmos na lei da justiça. Lá em Doutrina e Convênios, na seção 88, no versículo 34, nós aprendemos: E também em verdade vos digo que o que é governado pela lei é também preservado pela lei e é por ela aperfeiçoado e santificado. Então, olha que interessante. Nós aprendemos aqui três princípios importantes sobre a lei, que a lei ela serve para nos preservar, para nos aperfeiçoar, também para nos santificar. Preservar, por exemplo, nós temos a lei de saúde do Senhor, que evita as coisas que prejudicam o nosso corpo, como consumir drogas ilícitas, ah, álcool. Então, nós vivemos essa lei de saúde do Senhor, que é para manter nosso corpo limpo, de coisas ruins que o mundo oferece. E a doutrina dessa lei é que nós sabemos que o nosso corpo, na verdade, não é nosso, mas é o templo de Deus onde o Espírito Santo pode habitar. Então, quando nós cumprimos com essa lei, com a lei de saúde do Senhor, com a palavra de sabedoria, nós preservamos o nosso corpo. Tá ok? Então, a lei serve para nos preservar.
Um outro, outro princípio importante que nós aprendemos aqui é que ela também serve para nos aperfeiçoar. Então, à medida que nós somos obedientes às leis do Senhor, nós nos aperfeiçoamos, nos tornamos mais semelhantes a Ele, progredimos, nos aprimoramos. Só que nós não conseguimos, mais que nós fizemos tudo, tudo mesmo que tiver ao nosso alcance, nós precisamos também ser santificados. E a lei, ela também nos ajuda com isso, com a santificação, que seria a coroação, né? O Senhor vai e nos coroa, né, com a santificação, nos deixando aptos, né, para entrarmos no reino de Deus. E lá em 2 Nef 25, 23, nós aprendemos, pois trabalhamos diligentemente para escrever a fim de persuadir nossos filhos e também nossos irmãos a acreditarem em Cristo e a reconciliarem-se com Deus, pois sabemos que é pela graça que somos salvos, depois de tudo que pudermos fazer. Né? Então, é, a lei, ela nos ajuda com a preservar-nos, né? Nos preserva, ela nos aperfeiçoa e também nos santifica. Mas por que que isso é possível? Por causa do sacrifício expiatório do Salvador Jesus Cristo, por causa da graça, né, do Salvador de Jesus Cristo, nos coroa com a santificação. Tá ok? Então, olha a importância de cumprirmos com as leis. Ela nos preserva, nos aperfeiçoa, nos santifica. Bom, agora vamos falar um pouco sobre leis eternas. As leis eternas. Ah, vamos ver aqui. Deixa eu só tentar tirar um. Tá me atrapalhando um pouquinho. Vamos ver aqui. Agora vamos falar um pouco sobre as leis do universo. E nós temos o seguinte, então. Vou tirar, tirei essa parte aqui do manual do livro, Expiação Infinita, porque eu achei muito interessante. Então fala o seguinte lá. Existem certas leis do universo que são imutáveis, que não têm princípio de dias nem fim de anos. Elas não foram criadas por um ser inteligente, tampouco são produto do pensamento moral, mas são realidades eternas coexistentes com as inteligências do universo. Essas leis são imutáveis no sentido de que não podem ser alteradas nem modificadas de forma alguma. São invariáveis de eternidade em eternidade. São leis que existem por si mesmas, que se perpetuam a si mesmas, às quais até Deus está sujeito. B. H. Roberts falou das existências eternas, que governam até os deuses. Há coisas que limitam até a onipotência de Deus. O que então significa a atribuição da onipotência de Deus? Simplesmente que tudo o que pode ser feito pelo poder condicionado por outras exigências eternas. Duração, espaço, matéria, verdade, justiça, reino da lei. Deus pode fazer, mas nem mesmo ele pode agir em desarmonia com as outras existências eternas que condicionam ou limitam até mesmo ele. Então, por isso que eu falei que esse material ele é extenso, eu procurei simplificar e também ajudar vocês a entenderem. Então, o que que o Elder Callister está ensinando aqui? Que existem leis eternas, leis universais, em que até mesmo próprio Deus precisa seguir. E elas também são eternas. Assim como Deus é eterno, elas não têm uma data, né, de criação, nem fim de anos. Assim como Deus, elas também são eternas. Que até mesmo o próprio Deus precisa seguir. Bom, vamos adiante. Agora uma citação do profeta Brigham Young. Vamos ver o que ele ensinou. Nossa religião nada mais é, mais nada menos. Nossa religião, vou começar aqui, recomeçar. Nossa religião
Nossa religião nada mais, nada menos é do que a verdadeira ordem do céu, o sistema de leis pelas quais os deuses e os anjos são governados. Eles são governados pela lei? Sem dúvida. Não há ser em todas as eternidades que não seja governado pela lei. Sem dúvida, essas leis imutáveis afetam o mundo físico ou natural. Por exemplo, o profeta Joseph ensinou que os puros princípios dos elementos não podem ser destruídos. Eles podem ser organizados e reorganizados, mas não destruídos. Eles não tiveram princípio e nem podem ter fim. Da mesma forma, Doutrina e Convênios ensina: os elementos são eternos. Em outras palavras, o universo contém matéria básica e elemental que não pode ser criada nem destruída. Ou como Brigham Young disse, não pode ser aniquilada. Não há exceção para essa lei natural. Nem Deus está isento. Ok? Então, Brigham Young afirma, e também juntamente o Elder Callister pegou a sua citação aqui para reforçar a sua ideia de que existem elementos eternos, ok? Como as inteligências, como essas leis que não tem como criá-las, né, e nem destruí-las, mas você pode organizá-las ou reorganizá-las também. Vamos continuar. Essas leis espirituais governam todos os seres inteligentes do universo e também governam seu progresso. Para esses propósitos, progresso significa aumento de poder eterno. Em outras palavras, parece existir certas leis imutáveis que proporcionam poder se forem seguidas ou obedecidas. Mas se forem negligenciadas ou desobedecidas, elas podem desencadear o resultado oposto. Por exemplo, talvez o indivíduo não possa progredir sem adquirir conhecimento. O presidente John Taylor observou que até os deuses se submetem às leis imutáveis. Há certas leis eternas pelas quais os deuses nos mundos eternos são governados, as quais eles não podem violar e não querem violar. Esses princípios eternos precisam ser cumpridos, e um princípio é que nada impuro pode, pode entrar no reino de Deus. Olha que interessante. Então, nós aprendemos com esta citação, aprendemos com ela, é, que ao os deuses, né, esses seres eternos, cumprirem, obedecerem com essas leis, há progresso. E também o contrário é verdade, como nós aprendemos aqui com esta citação. A desobediência limita o progresso. Então, nosso Deus ele foi obediente de tal forma a essas leis eternas que progrediu, né, de uma maneira aí, imensurável. Tá? Por quê? Porque ele, de fato, foi extremamente obediente a essas leis eternas, essas leis universais, e por isso que ele tem todo o poder. Porque, como ele ensinou no início aqui dessa citação, é, a obediência a essas leis, elas geram progresso, elas geram poder. Muito bem, então vamos lá. Bom, nós falamos então sobre as leis eternas e que elas têm, são eternas como Deus, né? Como Deus é eterno. E agora nós vamos falar um pouco sobre a justiça de Deus, né? O que é a justiça de Deus? Então vamos lá. Poderíamos chamar essas imutáveis leis espirituais que governam o nosso progresso de justiça. Mas essa justiça seria simplesmente a consequência natural decorrente da lei não criada. Ela existe coeternamente com as inteligências não criadas do universo, independentemente delas. A esse respeito, poderíamos perguntar: essas leis constituem ou determinam a justiça? Será que a justiça, como conceito de retidão ou de algo que é direito, somente existe conforme determinada e criada por um ser moral? Se a resposta for sim, então a justiça não é uma lei que existe por si mesma, mas um princípio de moralidade que é o produto do pensamento inteligente.
Se esse for o caso, então quer ser ou seres determinam e exigem a justiça. Trata-se apenas de Deus, a humanidade, as inteligências do universo, todas as opções acima ou parte delas. As Escrituras deixam claro que Deus tem um sistema de justiça. Ele é frequentemente chamado de justiça de Deus, sua justiça ou justiça divina. Mas os profetas confirmaram claramente que Deus provê um sistema moral pelo qual o homem é governado. Mas como esse sistema moral se relaciona com as leis imutáveis e não criadas que acabamos de mencionar, Deus compreendia que nossa falha Deus compreendia que nossa falha em cumprir essas leis imutáveis nos impediria para sempre de alcançar a divindade, a menos que houvesse outra fonte de poder disponível ao homem. Não porque ele o merecesse, não porque tivesse direito a isso por sua dignidade, mas porque outro ser, com mais poder, era tão amoroso e bondoso que estava disposto, até ansioso, para propor e implementar um plano que provesse o poder necessário para exaltar o homem. Deus instituiu esse plano, conhecido como plano de salvação, o plano de redenção, o plano de misericórdia, o grande plano de felicidade, plano misericordioso do grande Criador. Jacó regozijou-se e exclamou: Ó, quão grande é o plano de Deus! Joseph Smith falou sobre o propósito desse plano. O propósito, o próprio Deus, vendo que estava em meio a espíritos e glória, porque era mais inteligente, considerou adequado instituir leis por meio das quais eles poderiam ter o privilégio de progredir como ele próprio. Ele tem o poder de instituir leis para instruir as inteligências mais fracas, para que possam ser exaltadas com ele. Para essas leis, para instruir as inteligências mais fracas, é chamada de sua lei. Tá? Então, deixa eu fazer um parênteses aqui. Então, existem as leis eternas, que nós acabamos de aprender um pouco mais sobre elas, e existe, então, ah, uma dessas leis, né, é a justiça, tá? Ok? A justiça. Inclusive, Deus precisa ser obediente a esta lei da justiça, porque ela é eterna, ok? Muito bem, agora, o Senhor, ele instituiu leis, tá? Ok? Menores para nós vivemos essas leis, para que possamos também ter o privilégio de, sendo obediente a essas leis, progredir, ou seja, ganhar poder e nos tornarmos, né, como o Senhor é. E aí esses conjuntos de leis estão dentro do plano de redenção, né, do plano de salvação, do plano de nosso Pai Celestial. Tá? Então, vamos continuar aqui. O elder Erattus Snow escreveu o seguinte sobre as imutáveis leis do universo. Entendo que o entendo que o que exaltou nosso Pai no céu e todos os deuses da eternidade para a vida e salvação também vai exaltar a nós, seus filhos. E o que faz com que Lúcifer e seus seguidores desçam às regiões da morte e da perdição também vai nos conduzir na mesma direção. E nenhuma expiação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo pode alterar essa lei eterna. Da mesma forma como ele não pode fazer com que 2 e 2 sejam 16. Essa lei eterna que ele mencionou é a lei imutável que governa o caminho para a divindade. A lei de Deus jamais pode violá-la, contorná-la ou enganá-la, mas pode complementá-la e suplementá-la. Talvez isso não seja diferente das condições nas quais Nefi atuava como o juiz supremo. Foi-lhe dado poder de acordo com a voz do povo, para que ele pudesse, segundo as leis que haviam sido dadas, decretar leis. Em outras palavras, ele poderia criar leis menores, desde que não violasse os princípios de quaisquer das leis maiores já existentes. É um princípio jurídico bem conhecido que os estados podem criar individualmente qualquer lei que não
esteja expressamente proibida pela Constituição Federal. Isso dá a cada estado a liberdade de determinar um sistema de justiça que vai governar seus cidadãos, desde que essas leis não violem a Constituição do país. Talvez, de modo semelhante, Deus pode estabelecer qualquer lei que desejar, desde que ela não viole uma das leis imutáveis do universo. Essas leis estabelecidas por Deus, se forem cumpridas, concederão aos seus filhos maior poder, sim, o poder necessário para tornarem-se deuses. Como, é, bom, eu vou fazer um parênteses aqui. É, então, foi o que eu acabei de falar, quando nós lemos o slide anterior, que existem então as leis imutáveis, e o Senhor estabeleceu leis menores para que nós fôssemos capazes de cumpri-las, com o propósito de progredir. Só que essas leis imutáveis, e essas leis que Deus estabeleceu, elas não podem de maneira nenhuma violar essas leis eternas, essas leis universais. E o Decálice deu um exemplo aqui muito legal. Por exemplo, nos Estados Unidos existem a lei federal, mas muitos estados dos Estados Unidos têm algumas leis que são específicas para aquele estado. Só que essas leis não podem violar a lei federal, ok? Então a mesma coisa ocorre com, as leis imutáveis, as leis eternas e as leis que Deus estabeleceu para nós cumprirmos, né? As leis de Deus não podem de maneira nenhuma é, é, violar essas leis eternas, essas leis imutáveis. Agora, o Elder Carlos dá um exemplo fantástico, né, sobre isso e vai ficar ainda mais claro para nós. Como ilustração, Deus talvez não seja capaz de tirar o arbítrio do homem de pular de um avião, ou seja, impedi-lo de pecar, mas pode colocar um paraquedas nas costas do homem antes que ele salte, ou seja, prover um meio para que ele se arrependa. À medida que as tristes consequências da decisão insensata daquele homem se desdobram, ele ainda tem a chance de aterrissar em segurança. Ele pode puxar o cordão para abrir o paraquedas. Nessa situação, nenhuma lei foi violada nem contornada. A lei da gravidade continua agindo plenamente. Nenhuma justiça foi violada, mas o pecador recebe a capacidade de pousar em segurança se apenas puxar o cordão que abre o paraquedas, ou seja, arrepender-se e confiar no poder de proteção e preservação da vida exercido pela expiação. Nefe falou daqueles que confiam nas ternas misericórdias do Senhor como sendo aqueles que eram fortes com o poder de libertação. Então, esse é um exemplo fantástico. Então, um homem que ele está num avião, tá no céu, no avião, e ele pula. Então, no momento que ele pula, vem a lei. A lei do quê? Da justiça. Ele vai cair. Não tem jeito. Se ele decidiu pular, devido a leis, né, que existem também hoje, como a lei da gravidade, ele vai cair. A lei é implacável. Ela vai ser, de fato, justa, né? A lei da justiça, ela vai é, reclamar a justiça. Só que existem maneiras, o Senhor, né, Deus, ele não pode violar é, a lei, por exemplo, da justiça, que é uma lei eterna. Mas ele pode estabelecer e pode abençoar a nós, né, com condições para que a justiça seja feita. Por exemplo, um homem que se atira do paraquedas de um avião, do paraquedas, como eu disse, um homem que se atira de um avião, e se ele, o senhor pode então colocar um paraquedas, né, para esse homem. Então, o que ele precisa fazer agora é só puxar a corda desse paraquedas para que ele consiga aterrissar com segurança. E se esse homem, então, saltou do paraquedas, saltou, desculpa, do avião, é, foi colocado nele um paraquedas, e se ele puxar de fato a corda, ele vai aterrissar de maneira segura. E existe então a lei da justiça, né? Uma pessoa, por exemplo, que comete um pecado, ela vai estar
condenada a uma penalidade. Essa é a justiça. O Senhor não pode violar isso, mas ele pode estabelecer condições, né, para que a justiça seja feita, que é através da lei da misericórdia também. E isso, o Senhor estabeleceu essa condição quando mandou o Salvador Jesus Cristo a essa terra e ele expiou, né, pelos nossos pecados. Então nós podemos fazer essa comparação do da justiça, o homem saltando do paraquedas, saltando, desculpa, do avião, eu tô hoje com paraquedas na cabeça, saltando do avião, mas o paraquedas, ele significa a expiação, né, do Salvador Jesus Cristo. E uma pessoa, então, que se arrepende, ela vai estar puxando ali a corda, né? Se realmente ela exercer os verdadeiros passos do arrependimento, se ela realmente exercer o verdadeiro arrependimento na sua vida, ela vai aterrissar, né, em segurança em relação ao seu destino final, que é conquistar o reino celestial. Então, olha que interessante. O Senhor não pode violar uma lei eterna, a lei da justiça, por exemplo, mas o amor perfeito dele, do Pai Celestial, juntamente com o amor perfeito de Jesus Cristo, que é a expiação que ele fez, né, por cada um de nós, nos proporciona, mesmo cumprindo, né, todas as leis, tanto eternas quanto as leis imutáveis, quanto as leis de Deus, nos permite receber esse progresso, né, ganhar progresso, receber poder para nos tornarmos como o Senhor e um dia podermos desfrutarmos da vida eterna. Então, olha que interessante, nós falamos sobre leis, a importância da lei, nós falamos sobre as leis eternas, nós falamos sobre as leis de Deus, e agora nós que isso tem a ver, né, com a expiação do Salvador Jesus Cristo? Tem tudo a ver. Aí entra, né, o Salvador Jesus Cristo quando nós pegamos esse exemplo de um paraquedista pulando do avião, usando o paraquedas da expiação, puxando a corda com arrependimento, e ele consegue então aterrissar com em segurança. Então tem tudo a ver, né, com a expiação. Nessa citação, o Elder Callister ensina que nós estávamos lá no Conselho dos Céus, foi falado sobre essas leis, a lei da justiça, mas também foi falado sobre o plano do Pai Celestial, que viria um Salvador, e todos nós que estamos aqui nesta terra, nós concordamos em cumprir, né, com essas leis que o Senhor estabeleceu lá desde a existência pré-mortal. E Elder Carlson, nesse outro slide, ele então compartilha conosco quem administra essas leis. Então vamos ler. A administração, supervisão e execução dessas leis, castigos e bênçãos aos quais decidimos nos submeter é o que conhecemos como justiça. A pessoa responsável por administrar essas leis é o juiz. Mosias instou seu povo a nomear como juízes homens sábios, que julgarão este povo de acordo com os mandamentos de Deus. Os que estavam no grande conselho inicial consentiram que o mais sábio de todos os filhos do Pai, o Salvador, seria o juiz. Fizemos isso com a reconfortante certeza de que ele seria absolutamente justo e misericordioso na administração da lei. Enoque chamou de justo juiz, que virá no meridiano dos tempos. O Salvador não apenas poderia ter compaixão de nossa causa, mas também empatia. Ele sofreria todo o espectro da mortalidade. Ninguém conheceria melhor as leis do que aquele que seria nosso legislador. Ninguém seria mais sábio, porque ele era mais inteligente que todos eles. Olha que fantástico essa doutrina. O Salvador é quem administra as leis. Ele foi escolhido pelo Pai para ser o nosso é, legislador. Ele é o nosso juiz, ok? E não teria mais a pessoa mais qualificada para isso do que o Salvador, Jesus Cristo.
Vamos aqui agora falar um pouco, e aí nós encerramos então a nossa aula. O presidente Carlos, você fala então sobre a misericórdia e a graça. Né? Existe a justiça, mas que bom que existe também a misericórdia, para que haja de fato um equilíbrio perfeito entre justiça e misericórdia. O Senhor estabeleceu o nosso plano de salvação e enviou Jesus Cristo para que ambas as leis reclamem as suas exigências e fiquem satisfeitas. E isso somente é possível por causa do mediador, que é o Salvador, Jesus Cristo. E aqui, então, nessa citação, o de Callister cita Shakespeare que disse: embora supliques por justiça, né, nós suplicamos de fato por justiça, né, queremos justiça em algumas coisas é, que nós vemos aqui no nosso período mortal. Embora supliques por justiça, considera isto: no curso da justiça, nenhum de nós veria a salvação. Rogamos por misericórdia. Né? Então, vemos aqui mesmo Shakespeare citando a necessidade, né, da misericórdia. Né? Que bom que existe também a misericórdia. Senão nós estamos, de fato, predestinados aí à condenação de cada ato ou pecado que nós exercemos nesse período mortal. Depois, então, ele fala sobre uma coisa interessante, traz um dado bem interessante. O De Carlos assim, ensina que a palavra graça, ela aparece 252 vezes nas obras padrão, e a palavra misericórdia aparece 396 vezes. Olha que interessante. Então, ah, se aparece tantas vezes assim nas escrituras de Deus, né, nas palavras do Senhor, realmente é algo de extrema importância e de extrema necessidade. Bom, eu vou acabar hoje a nossa aula por aqui, como eu falei, é um assunto, conteúdo bem extenso, bem profundo. Eu procurei aqui simplificar para trazer para vocês e falamos muito sobre a lei da justiça e demos uma introdução sobre a misericórdia e na próxima aula nós abordaremos mais a misericórdia, e essa é a parte muito, assim, interessante que eu amo demais. A misericórdia de Deus, o Pai, mas também do Salvador, Jesus Cristo. É algo que eu aprendi muito com essa aula foi a importância da justiça, né? De que é algo que o Senhor precisa respeitar. Então, eu fiquei pensando até, por exemplo, hoje existem leis, por exemplo, que se você descumprir, você pode ser preso, que são considerados como crimes. E, por exemplo, se você é um pai, né, se você tem filhos, e seu filho ele transgrediu alguma lei, mesmo você amando aquele filho de todo o teu coração, por ele ter descumprido aquela lei, ele vai, de alguma forma, receber ali a punição. Então, existe algumas coisas também nesse período mortal que o Senhor, por mais que nos ame, ele precisa cumprir, que no caso a lei da justiça. Ah, ele precisa cumprir porque são leis eternas, senão ele deixa também de ser Deus, assim como nós não podemos fazer nada se um filho cometer um crime e for preso, por mais que o amemos de todo o coração. Mas na próxima aula, realmente nós vamos abordar muito sobre o outro ponto importante, que é a misericórdia. E aí nós vamos entender ainda mais do amor, né, do nosso Pai Celestial. Eu sei que Ele nos ama, eu sei que Deus nos ama com um amor perfeito, assim como o Salvador Jesus Cristo nos conhece e cuida de nós, ok? E presto-lhes meu testemunho das coisas que nós aprendemos hoje aqui, debatemos, no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado pela participação. Não esqueçam de preencher
a lista de frequência, é muito importante esse curso, ele vale como um concurso oficial do Instituto. Nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau.